O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória obrigatória de Santo Inácio de Antioquia. Por isso que nós vestimos as cores vermelha, por causa do tipo de morte que Santo Inácio ele sofreu. Santo Inácio, ele foi sucessor de São Pedro. Temos aqui então um homem muito, mas muito importante para a igreja. Ele sucedeu nada mais do que o apóstolo de Jesus Cristo, o chefe da igreja, São Pedro. E teve conhecimento de Jesus por ele. E em uma de suas cartas, ele pergunta a Nossa Senhora, a Virgem Maria. Olha, isso é uma riqueza, né? É um documento, amados, que existe até hoje. Olha, eu conheci um apóstolo assim, ele disse isso de Jesus. É verdade. Aí Nossa Senhora, ele disse isso. Ele era isso e muito mais, né? Então isso é a história da igreja e nós não temos como contestar a fundação da igreja que nós vivemos. E Santo Inácio, ele sofreu a sorte do martírio. O tipo de sua morte é contado em uma de suas cartas aos Romanos, que a gente vê na Bíblia, carta aos Romanos. Os evangélicos também têm acesso a esta carta, só não a considera, né? Mas há uma carta de um sucessor de Pedro. Então quem sucede Pedro é Papa, né? Por isso que a gente, na oração eucarística, a gente chama o nome dele: Lino, Cleto, Clemente, Inácio, né? E ele diz assim na sua carta: tenho escrito a todas as igrejas e a todas elas faço saber, morro por Deus com alegria. Então, amados, os santos, eles têm disso, eles pedem
que ninguém impeça que ele vá morrer. Não, olha, eu vou morrer, mas não impeça não. Porque é desse jeito que eu vou dar testemunho de nosso Senhor. Desde que vós não me impeçais. Suplico-vos, não demonstreis por mim uma benevolência inoportuna. Um verdadeiro santo, ele deseja ser desprezado. Porque o aplauso do mundo é feito pelo espírito do mundo. E o mundo não é de Deus, e é no mundo e na carne que se esconde o demônio. E são os nossos três inimigos, por isso que nós não devemos aspirar os aplausos. Deixai-me ser alimento das feras, por elas pode-se alcançar a Deus. E aí ele diz, eu sou trigo de Deus, serei triturado pelos dentes das feras, para tornar-me puro pão de Cristo. Rogai a Cristo por mim, para que por este meio me torne sacrifício de Deus. Amados, peçamos então, pela intercessão de Santo Inácio de Antioquia, também, este mesmo desejo de que a nossa morte não seja à toa. Eu morri. Eu morri porque dei a vida pela igreja. Eu morri porque eu me esqueci de mim mesmo. Eu morri porque dei a vida pela família, pelos meus filhos. Eu morri dando a vida pelo meu filho, que chegou em casa com aquelas ideologias loucas, e eu catequizei o meu filho assim, deste modo. E ensinei que, meu filho, você vai sofrer por saber a verdade. Mas vão zombar de você, se você falar a verdade. Então, amados, na verdade, nós vivemos um mundo louco, e você ensinar os seus filhos a verdade, e ele abraçar essa verdade, e ele expor esta verdade, ele vai ser ridicularizado. Então, amados, hoje não nos preocupemos que se fazemos o certo, se lutamos para ser um bom católico, um bom cristão, um cristão excelente, o mundo dirá que você está errado. Hoje, fazer e ser como nosso Senhor Jesus quer e viver a vocação do nosso batismo está errado. Então, no evangelho de hoje, o que foi que nosso Senhor fez? Nosso Senhor, ali estavam os fariseus e os mestres da lei. E Jesus, por amor a eles, quis dizer a eles que eles estavam afastando as pessoas de Deus por causa da hipocrisia, de que eles tinham a chave da ciência, mas não ensinavam o caminho certo para os súditos ou os discípulos. O fariseu é aquele que escutava a palavra na sinagoga, o mestre da lei é aquele que ensinava, o principal, então, dos fariseus. E Jesus se dirige como Deus, como Senhor, mas como servo, para livrar as almas destes fariseus, e conseguiu de um ou outro, como o caso de José de Arimateia e Nicodemos, que procurou Jesus para tirar dúvidas. Eles não foram como os de hoje, que tentaram armar ciladas para pegá-lo de surpresa, para provocá-lo sobre muitos pontos estes, amados, que a gente hoje medita. O aborto é um ponto fundamental. Nós, como cristãos, nós negarmos o aborto é um ponto fundamental. A gente não compactuar com essas coisas da morte e tantas outras que tiram a vida, preservativo, pílula, enfim. Como é que vocês estão evitando, né, a gravidez de vocês? Como é que vocês estão? Vocês se casaram, disseram que eram abertos à vida, mas evita os filhos, né? E, sobretudo, questões mais da ordem da vida sacramental, que hoje somos ridicularizados, né, quando nós defendemos. Nos portamos como tal, pregamos como tal, vivemos como tal.
Eu sei, amados, que não é fácil nós reconhecermos a nossa ignorância. Então, todos os dias eu me coloco diante de Deus, suplico o Espírito Santo de Deus e digo, Senhor, como burro eu sou, como eu preciso da vossa sabedoria para me orientar e para orientar os outros. Ou vocês acham que a missão de um padre é fácil? Sim ou não? Não, né? E um pai de família também é fácil a missão? Não, né? Vocês têm um alimento material de casa, é muito bom, tem milho, tem feijão, carne, né? Tem o maxixe, tem o leite da vaca, tem a coalhada, que é uma benção, alimentos físicos, tudo parrudo. Inclusive, cura a insuficiência de inteligência, né? Porque o teste do QI, o coeficiente de inteligência, ele é fisiológico. Sem comer, não tem como aprender. Não é assim? Então, vocês ajudam os filhos a serem inteligentes, fortes, a crescer. Né? E a gente reza como abençoando as crianças para que elas possam crescer em sabedoria, em estatura e em graça de Deus. Já o padre, qual é o alimento que o padre deve dar para os seus filhos? Eu trago nessa bolsinha, está dentro desta âmbula, aqui, algumas partículas de pão, hóstia, que não é consagrada. E essa partícula, ela vai se transformar no corpo e no sangue de Cristo. E vocês vão se alimentar de Jesus. A não ser que vocês não acreditem que ele vai estar aqui. Como nós cremos que ele aqui está, a gente exorta que para que vocês acreditem mais, fique diante dele, rezando, meia hora por dia. Vai em Santo André, vai na feira, entra na igreja, senta, acalma o juízo, né? Acalma o nervo diante de Jesus, conversa com ele, peça sabedoria, entendimento, examine a consciência. Se o padre estiver lá, padre, uns pecadinhos aqui, uns de manteiga que eu fiz ali e tal. O senhor pode me ouvir? Pode, pá. Tá? Vai, escuta e você fica bem, a alma fica limpa e você saciado, né? Porque ele é o pão do céu. É o alimento que o padre tem que dar. E a gente tem que fazer apenas aquilo para alimentar espiritualmente seus filhos. Na catequese, na instrução, na orientação. Tudo, amados. Tudo que fazemos é para a nossa santificação. E a família que dá o pão de cada dia, vem para a igreja rezar, vai ser fiel ao sacramento do matrimônio, vai ser padrinho, vai ser madrinha, e também os pais têm a missão de se instruírem na catequese. Sei que não é fácil a gente reconhecer a nossa ignorância. Padre, como eu preciso saber e conhecer? Eu também digo a mesma coisa. Sempre, amados, cotidianamente. Não adianta a gente somente ler ou estudar o catecismo. É preciso colocar o joelho aonde? No chão. Por quê? Porque é a diferença entre nós e o demônio. Ele não reza. Inclusive, ele não tem joelhos, porque ele é soberbo, orgulhoso. E pedir que o mal, aí a gente vai pedir aquilo que Jesus pediu e nos ensinou a fazer. Pai Nosso, a gente reza um Pai Nosso. Pede a Ele que nos livre do mal. Pede a Ele que nos ensine a perdoar os nossos inimigos, assim como Ele mesmo, que é Deus, perdoou a nós, que tantas vezes o temos ofendido. O pão de cada dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, segundo mandamento e primeiro mandamento no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. E aqui a gente se submete aos 10 mandamentos da lei de Deus. Assim como nós perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E assim, amados, nós vamos fazendo as nossas súplicas diante de Deus, como Jesus, Ele nos ensinou. E é este coração que Jesus, hoje, Ele exortando aos fariseus e mestres da lei, o faz
para ajudá-los a se salvarem. Por quê? Imagine se um homem letrado, conhecedor das leis divinas, se eles se convertem, o que é que eles vão fazer? Eles vão correr o mundo, eles vão ajudar as pessoas a também se salvarem, eles vão percorrer as cidades, as vilas, as comunidades rurais, a vida toda sendo só de Jesus, animando as comunidades, como hoje animou Santo Inácio de Antioquia, revelando o motivo da sua morte e que deixe ele morrer em paz, ser martirizado. A verdade é que Santo Inácio foi jogado às feras e ele entrou para a glória de Deus e conseguiu antever o céu na terra, conhecendo Jesus por meio da comunidade dos apóstolos. Quem conhece Jesus mais do que a Virgem Maria? Ninguém. Então, foi isso que Santo Inácio escreveu. Nossa Senhora, conheci um apóstolo de Jesus. Ele me disse isso, isso e isso de Jesus. É verdade? Nossa Senhora diz, meu filho, é tudo isso e muito mais. Basta então, basta confiar, confie. Ele tanto confiou que sucedeu São Pedro, apóstolo, Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós.